Olá, tudo bem? Estamos fazendo uma trilogia falando sobre o ciclo de alta de commodities. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda foi criado para compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi como consultor, 30 anos de carreira profissional e investidor, 15 anos. Então, dessa forma, a gente tem compartilhado aqui muito conteúdo e experiências. Maratone, são quase 450 vídeos disponibilizados gratuitamente aqui para vocês. Então, assista a todos, não deixe de assistir nenhum. Porque a gente fala sobre educação financeira, como acumular patrimônio, decisões a respeito de investimentos, como eu quebrei na bolsa em 2008, as coisas que eu fiz de errado, que você não deve fazer, porque eu já testei e não deram certo. Para que você vai repetir os mesmos erros que eu já cometi? Né? Como eu cheguei no meu primeiro milhão, eu cheguei no meu segundo milhão, como escolher poucas e boas empresas para investir. Né? Aqui também eu abordo o estudo de caso da Oi. Por que escolhi a Oi para estudar? Porque é uma empresa que tem uma N gama de assuntos, uma variedade enorme de conteúdo que serve para a gente analisar qualquer empresa negociada na Bolsa Brasileira e Americana. Por isso, vale a pena fazer esse estudo de caso da Oi, mesmo que você não invista na Oi, né? Mas vale a pena assistir para acompanhar os conteúdos que a gente vai falando, né? Assim também falo sobre outras coisas, empresas que eu estudo, que eu já investi, que eu tenho na minha carteira, ou que estão no meu radar. Né? Já falamos aqui sobre JHSF, PetroRio, Vale, 3R Petróleo, Semin, já falamos sobre Marfrig, né? Azul. Muitas empresas, já comentamos aqui, empresas na Bolsa Americana, vale a pena investir na Bolsa Americana, sim ou não? Claro que sim, não há dúvida que vale a pena. Né? Então já falamos de algumas empresas como Amazon, como Apple, Microsoft, Disney, Johnson. Existe aí uma série de possibilidades de investimento. A Tesla, será que é um bom investimento? Já falei sobre Tesla no passado, inclusive no ano passado foi a maior valorização das principais empresas da Bolsa. Ela subiu de 700%, olha que coisa maravilhosa, você ganhar 700% em 12 meses. Continua sendo um bom investimento? Esse ano eu já não estou mais, vamos dizer assim, simpático à tese de investir na Tesla. Em primeiro lugar, por quê? Porque a empresa, vamos dizer assim, começa a enfrentar um nível maior de concorrência de outras empresas que agora estão enveredando fortemente ou mais forte nesse mercado dos carros elétricos, que é o nicho de atuação da Tesla. Segundo, pelo descompasso, ao meu ver, do CEO da Tesla, o Elon Musk, que resolveu ficar brincando de especular com criptomoedas. Para ele isso pode ser uma brincadeira normal, ele é um bilionário, né? O Bill Gates outro dia disse, olha, se você tiver a quantidade de dinheiro que o Elon Musk tem, você pode investir em criptomoedas sem ter medo. Então, é aquela história, ele está especulando, ora é uma moeda, ora é outra, e aí ele faz uma cripto subir, e depois ele faz outra cair, e por aí vai. Típico comportamento especulativo. Mas o que me chama a atenção é que ele está fazendo isso não como pessoa física, está fazendo isso como Tesla. Ele está fazendo movimentos de compra ou venda de ativos enquanto Tesla, ou seja, isso está sendo jogado dentro da empresa. Isso é perigoso, porque essas operações atípicas, essas operações que não têm a ver com o dia a dia da empresa, que é produção de carros, né? E aí você começa a enveredar por algo que aparentemente pode dar uma boa rentabilidade, mas também pode te levar a assumir muitas perdas financeiras. Estudem como foi que a Sadia, que foi a maior empresa brasileira do setor de alimentos, se arrebentou fazendo uma operação financeira de compra de dólar em 2008, de 2007 para 2008. Ela se arrebentou, ela teve um prejuízo de 2 bilhões e meio de reais. Ela era número 1 no mercado e teve que ser vendida às pressas para número 2, que era Perdigão, sob pena de quebrar, de falir, por conta desse prejuízo de 2 bilhões e meio de reais. Portanto, essas operações atípicas, essas movimentações financeiras com coisas que não diz respeito à empresa, sempre me chamam muito a atenção no sentido de, opa,
tem algo errado, eu preciso prestar atenção que algo errado está acontecendo, e se está acontecendo numa empresa que eu gosto, ou até que eu já pensei em ter na carteira, eu começo a me afastar dessa empresa, porque ela passa a oferecer risco ao meu capital. Enquanto oferecer risco apenas para o Elon Musk, não tem problema nenhum, mas se oferece risco ao meu capital, aí eu tenho que me afastar dessa empresa. Esteja atento a esse raciocínio também. Muito bem, estamos concluindo essa série sobre commodities, estamos num ciclo de alta de commodities, isso vai repercutir no mundo nos próximos 2 anos seguramente, 3 anos, por conta de uma retomada forte que a gente está enxergando na economia, em especial em 2 locomotivas, vamos dizer assim, que é exatamente os Estados Unidos e a China, que estão apresentando dados fortes de crescimento, de retomada econômica, né? A gente tem visto um movimento mais forte na China, desde que ela conseguiu se controlar, né, vamos dizer assim, a pandemia. E aí o que é que a gente está enxergando? A gente está vendo que essas economias estão se recuperando, elas estão se restabelecendo, e isso tudo pressiona esse movimento de alta de commodities. Se a gente der uma olhada no painel global, a gente vai ver que a União Europeia, que vamos dizer assim, vem se recuperando de forma mais lenta, também vem dando sinais de aceleração, né? Recentemente o canal Bloomberg noticiou que melhoraram as previsões de crescimento do PIB para a União Europeia em 2021 e 2022. O tombo da zona do euro em 2020 foi de 6,6% na média, né? 6,6%. Cada país variou de um percentual diferente, mas na média a queda foi de 6,6%. E aí eles estão estimando que 2021 a economia da União Europeia vai crescer 4,3% e em 2022 4,4%, ou seja, em 2022, provavelmente ao final do primeiro semestre de 2022, a Europa vai voltar aos padrões pré-crise, ao que estava a economia antes da pandemia, né? Então essa é a expectativa que a gente está enxergando para a União Europeia, né? Bom, isso é interessante de ser observado, né, no caso dessa recuperação europeia, por conta dos números que já estão sendo apresentados. Eles divulgaram relatórios agora, recentes, em meados de maio, né, dizendo que eles renovam expectativas para uma recuperação mais forte, à medida que a vacinação contra o coronavírus avança, permite o relaxamento das restrições à mobilidade em vários países, né? A comissão também vem elevando a estimativa para a alta da inflação ao consumidor na região, na casa aí de 1,4% a 1,7% em 2021 e 1,3% em 2022. Por outro lado, eles entendem que o bloco permitirá seguir com medidas de flexibilização orçamentária até o final de 2022, ou seja, mais dinheiro estimulando a economia, e esse ritmo acelerado de vacinação com mais essa injeção de capital tende a manter esses níveis de crescimento. Cada país na União Europeia, é importante dizer, que vive situações distintas, né? Você tem a Alemanha, que é o grande país, vamos dizer assim, que puxa o bloco europeu. Você tem alguns países que estão bem posicionados do ponto de vista econômico, como Irlanda, né, que vem se destacando, Luxemburgo. Por outro lado, você tem países que estão endividados, com uma situação mais distinta, como Grécia, a própria questão da situação da Espanha, de Portugal. Mas o fato é que, no contexto de União Europeia, há espaço sim para que vá se corrigindo e se mitigando os desníveis e desequilíbrios e a economia possa crescer. Há ganhos estratégicos importantes na ideia do bloco econômico europeu. Nos Estados Unidos,
o governo Biden vem colocando aí mais de 2 trilhões de pacote fiscal para estimular exatamente a área da infraestrutura. Então isso vai continuar dinamizando a economia americana, criando vagas de emprego. Só agora, nesse último mês de abril, né, foram mais de 266 mil novas vagas de emprego criadas, e isso vai continuar a trabalhar fortemente pela, pela recuperação do país e vai ajudar o Ocidente inteiro, né? O que a gente vê é que o impacto do crescimento americano é muito forte para o nosso bloco, vamos dizer assim, ocidental. Os preços de commodities tendem a ficar em alta. Uma matéria recente da Bloomberg, agora no mês de maio, destacou esse assunto, que a forte valorização do minério não diminuirá tão cedo. Os compradores continuam nervosos com a possibilidade de serem pegos de surpresa, já que a demanda global vai continuar se acelerando e a oferta não tem time de dar conta dessa procura no médio prazo. O insumo siderúrgico, por exemplo, já chegou a ultrapassar $230 a tonelada na quarta-feira da semana de 12 de maio, né, em Singapura, por exemplo, né, atingindo um novo recorde. A lógica vai ditando que esses preços podem até estar, vamos dizer assim, superestimados, mas o fato é que eles continuarão superestimados enquanto você tiver a possibilidade concreta de que a matéria-prima não será suficiente para atender a demanda, né? Então, isso tudo vai encarecendo os custos, né, industriais, frete. Não há como impedir essa pressão, vamos dizer assim, para o alto das commodities, né? Os futuros do aço, do minério de ferro da China, eles atingiram recordes nesse mês agora no seu mercado, né? As siderúrgicas do país aceleraram a produção e o minério de ferro, o que se considera é que sim, ele está caro, mas o medo continua pressionando e fazendo com que os preços seja reflexo desse medo, do medo da escassez, né? O medo ele vai trabalhando como um componente também de agregação na alta do produto, do preço do produto, né? As pessoas querem garantir que tenha a matéria-prima para a sua produção. A China depende basicamente de Brasil e Austrália, né? 80% de suas importações de minério de ferro vem desses dois países e óbvio que esse contexto acaba influenciando para que essa trajetória de alta continue, certo? Bom, então esse é um pouco desse contexto que a gente vinha querendo destacar para vocês com relação a essa questão das commodities. Entendemos que é uma oportunidade para investir, né? A China, só para fechar, que falamos dela, ela chegou agora no primeiro trimestre a registrar um crescimento de 18,3% no primeiro trimestre, foi recorde para o período, né? 18,3% de crescimento. E os Estados Unidos reportou também um crescimento de 6,4% no primeiro trimestre. Então, as duas economias muito fortes, né? Estados Unidos 6,4% e China 18,3%. E esse é o cenário global, o cenário internacional. Para nós aqui, estejamos atentos às ações que estão relacionados, né? O setor de agronegócios, o setor do petróleo, o setor do minério de ferro, são setores que estarão aí nos próximos anos em tendência de alta. Façam suas escolhas, há oportunidades em todos os contextos, vale a pena estar de olho, observando e construir
uma boa estratégia de investimento. Com esse vídeo a gente encerra esse giro sobre esse tema de commodities. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.